Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Saiu essa notícia aí recentemente. Padre Fábio de Mello revela nova luta contra a depressão e a vontade de deixar de viver, né? No último domingo, dia 19, Padre Fábio de Mello subiu ao palco da Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, último dia das celebrações de 35 anos, né? Tá aí 35 anos da comunidade católica, a obra da Maria. E, né, lá ele revelou, né, essa nova luta. Ele já estava passando por ela e voltou a passar por ela, né? Esse é um desafio um dos desafios que ele vive na vida dele, né? Mas antes da gente continuar, meu nome é Márcio. Curta o canal aí, compartilha, comenta, se inscreva para que o canal possa crescer e alcançar mais pessoas sobre esse assunto, né? Nosso assunto de hoje é, sim, fale da sua dor. Nós homens temos muita dificuldade com isso, né? Mulheres são fáceis de falar. Mulheres resolvem o problema dela falando. O homem resolve o problema dele ficando quieto, entrando na caverna. Mas como a gente está vendo aí, vou voltar aí de novo, ó, o padre Fábio de Mello, ele tá falando da luta dele aí, ó. Falando do desafio deles aí, ó, né? Compartilhou sua batalha com a depressão. E esse momento nos lembra que até pessoas de grande fé enfrentam aflições. Vamos ver isso na Bíblia daqui a pouco. Vamos explorar exemplos bíblicos e práticos que mostram como Deus é nossa fonte de força, sem deixar de lado também a importância do tratamento médico. Nós vamos falar de um profeta que entrou em depressão profunda. Ele entrou em depressão profunda, esse profeta. Nós vamos falar dele hoje, né? É importante procurar o médico, ciência é importante. É importante também procurar ajuda espiritual, tá bom? As duas coisas podem caminhar juntos sem qualquer problema. Jesus pode curar sem remédio, mas Jesus pode usar o remédio para curar. Não se esqueça disso. E uma coisa que a gente tem que levar muito a sério, tem muitas pessoas que acham que é frescurinha, que é bobeira. Infelizmente, eu já passei por uma situação dessa, já cuidei de uma pessoa que depois ela decidiu se matar. Porque ela não fez o acompanhamento médico, como eu disse, para fazer. Tem que fazer acompanhamento médico, acompanhamento espiritual. E diziam que a pessoa que fala não vai fazer. Faz sim. Nós precisamos dividir, compartilhar os nossos sentimentos. Isso nos ajuda. Nós precisamos contar para alguém a nossa dor. Tem até que eu botei a frase C.S. Lewis, antes da gente continuar. Ele diz assim, ó, olha o que C.S. Lewis fala sobre a depressão, sobre essa vontade de ficar isolado, longe. Olha o que ele fala. Eu aprendi agora que, tá até no shortzinho que eu postei, eu aprendi agora que, enquanto aqueles que falam sobre os seus próprios sofrimentos geralmente infligem dor, aqueles que mantêm silêncio os ferem mais ainda. O que ele está dizendo aí? Está dizendo que você ficar calado vai piorar. Peça ajuda, você não consegue falar, escreve. Manda um zap pro teu amigo. Você tá com pensamentos depressivos, não quer sair de casa, não quer sair do quarto. Manda uma mensagem para um amigo, vem cá orar comigo, vem cá me ajudar. Na Bíblia teve um homem assim. Teve um homem que teve esse sentimento horrível. Há muitos anos atrás, eu passei por isso. Eu só fui saber que era depressão depois que me falaram. Eu fiquei uma semana em casa, não queria sair do quarto, não queria sair de nada. Eu pensei que eu estava com alguma outra doença, mas eu nunca tive a dificuldade de saber que, em caso disso, a gente tem que procurar ajuda. Então procure ajuda. Espiritual, médica. Os médicos são de Deus, a ciência é de Deus. Para de espiritualizar tudo. Tudo é capeta. Tem caso que é capeta mesmo. Tem caso que é demônio mesmo. Mas, cara, nem tudo é capeta. Entendeu?
Tomar uma aguazinha aqui, minha garganta tá seca. R2D2, que um discípulo me deu. Hidratar por causa do meu rins. Então, procure ajuda. É isso que eu quero te dizer hoje. Procure ajuda. Fale da sua dor. Não fique sozinho. Fale da sua dor. Vamos ver na Bíblia o que um homem na Bíblia. Acompanhe o texto aí, vai estar em 1 Reis. 1 Reis. Antigo Testamento. 1 Reis 19, versículo 4. Eu vou botar na tela aí para você. Para que se você puder acompanhar, se não puder acompanhar, abre os ouvidos. Olha só. Antes da gente ler o texto, deixa eu te falar quem era esse homem. Esse homem que a gente vai ler, ele foi um dos maiores profetas de Israel do Antigo Testamento. Conhecido por seu zelo em restaurar a adoração ao Deus de Israel em um período de intensa idolatria. Seu ministério ocorreu durante o reinado do rei Acabe e da rainha Jezabel, que promoveram o culto ao deus pagão Baal. Ele enfrentou todos esses profetas de Baal, encarou todos de frente. Ele realizou grande milagre como a multiplicação da farinha, do azeite da viúva de Sarepta, a ressurreição do filho dela e o famoso confronto no Monte Carmelo, onde ele orou a Deus e enviou fogo do céu para consumir o sacrifício, demonstrando que ele era o verdadeiro Deus que ele servia. Elias também enfrentou desafios pessoais, como momento de desânimo, isolamento, mas Deus sempre renovou as suas forças. A gente vai ver isso agora. Ele não morreu de forma natural, sendo levado ao céu por um redemoinho em uma carruagem de fogo. Elias é considerado precursor de João Batista e figura importante na tradição judaica. E aí, em 1 Reis 19, após enfrentar os profetas de Baal, Elias recebeu uma ameaça da Jezabel. Isso, não sei porquê, não sei o que estava no coração dele, eu não sei o que aconteceu com ele. Eu não sei o que houve dentro do coração dele, eu não sei quais palavras que atingiram o coração desse homem, mas ele entrou numa depressão profunda. Fugiu. Ele fugiu. Ele foge para o deserto, ele pede a Deus que tire sua vida, ele se isola em uma caverna. Elias diz, já basta ao Senhor, está aí no versículo 19:4. Olha só, um homem de Deus que nem o Fábio de Mello. Nem o padre Fábio, um homem de Deus, um homem que acredita em Deus. Indiferente, que seja diferente a sua teologia da minha, mas é um homem que acredita que Jesus veio na terra para salvá-lo. E Elias, um homem de Deus também, olha só, versículo 4. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, e disse, já basta. Ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Olha que ele tá pedindo a morte. Morte. Né? Na caverna, Deus o encontra, oferece alimento, que a gente vai ver, e uma nova missão. Né? Então Deus nos encontra no deserto da nossa alma, oferecendo consolo e renovação. Por isso que a gente tem que invocar o nome do Senhor, para que essa doença, porque a depressão é uma doença como qualquer outra, e precisa ser tratada da mesma forma como se você tiver Covid, você vai no médico, se você tiver uma pneumonia, você vai no médico. Agora vamos ver o que Deus fez para restaurar ele. A primeira coisa que Deus fez foi cuidado físico. Deus enviou um anjo para alimentá-lo e dar descanso. Isso mostra a importância do cuidado com o corpo em momentos de exaustão. Está lá no versículo 5, que a gente vai ler aqui, ó. No versículo 5 até o 8. Vamos ler o 5 até o 8 comigo aí, que vale a pena. Vale a pena você investir um pouquinho de tempo aqui. Deixa eu tirar aqui, para não atrapalhar você, para que a gente possa ler junto, ó. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come, precisa se alimentar. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu, bebeu e tornou-se a se deitar. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez, tocou e disse, levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu, versículo 8, e bebeu com a força daquela comida, caminhou 40 dias. Olha que comida especial é essa que Deus deu para ele. Caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Olha o cuidado do Senhor.
Quanta gente invoca ele. Ele envia alguém, ele envia anjo. Ele envia um amigo. Então a primeira coisa que aconteceu foi um cuidado físico. Depois veio a presença do Senhor. Elias teve um encontro com Deus no Monte Horebe, ele estava caminhando para lá. Deus se revelou não em manifestações grandiosas, mas em um sussurro suave, porque às vezes a gente quer algo fantástico, grande. Deus manda um soprinho, Deus manda uma presença, Deus manda uma música, Deus manda um amigo, Deus manda uma mensagem de zap, mostrando que ele estava perto mesmo em sua fragilidade. Está lá no versículo 11 ao 13, acompanha comigo. Meu irmão, vale a pena a gente ler isso aqui, do 11 ao 13, olha que legal. Deus disse, olha só do 11, e Deus disse, saí para fora e põe-te neste monte perante o Senhor, e eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Uma voz mansa e delicada, que essa voz mansa e delicada que você está precisando hoje. Eu não me tirei aqui, eu quero ler de novo o versículo 14. Perdão, versículo 12, eu quero ler de novo o versículo 12. Depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava lá no fogo. Depois do fogo, uma voz mansa e delicada, mansa e delicada. Uma voz mansa e delicada. Um detalhe pequenininho, né? Vou repetir para você, Deus se revelou não em manifestações grandiosas, mas em um murmúrio suave, uma voz suave dizendo, levanta-te. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio ele uma voz que dizia, que tu tá fazendo aqui, Elias? Ele deu alimento, ele mandou um anjo, né? O que Elias estava fazendo ali? Versículo 13, sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio uma voz dizer, que está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo ainda? Você ouviu o Senhor? Levanta. Por fim, a terceira e última coisa que ajudou Elias a se restaurar, primeiro foi o cuidado físico, segundo a presença de Deus e uma nova direção. Deus deu a Elias uma nova missão e o lembrou que ele não estava sozinho, pois havia outros fiéis em Israel. Isso trouxe propósito e renovou as suas esperanças. A partir do versículo 15 ao 18, Deus vai dar uma nova direção para ele. Acompanha comigo do 15 ao 18. Olha só, e o Senhor diz, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsim, ungirá rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Zafate, de Abel Meloá, ungirá profeta em seu lugar. Está dando só direção para ele. Vai trabalhar, vai agir, e há de ser que o escapar da espada de Azael matá-lo a Jeú, e o que escapar da espada de Jeú matá-lo a Eliseu. Também deixei ficar em Israel 7.000. Ou seja, você não está sozinho. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Então Deus deu um novo propósito para ele. Hoje, espero que Deus esteja enchendo você aí de algum novo propósito, tá bom? Então, assim como o padre Fábio Melo declarou, ao longo dessas 2 últimas semanas, a depressão tomou conta de mim de novo, mas hoje eu proclamo que estou nascendo de novo. Existe um homem, o pai dos pregadores, Charles Spurgeon. Ele tem um livro fantástico chamado A Depressão de Spurgeon. Depois eu vou botar o link aqui, caso você queira, para te ajudar. Mas eu vou estar um dia falando um vídeo só sobre ele. Só sobre esse livro. Após um incêndio na igreja que pastoreava, ele enfrentou um episódio severo de depressão. Ele afirmou, Deus nunca nos abandona em nossa escuridão, mas a luz às vezes demora a surgir. Porque ele foi pregar, a igreja pegou fogo lá, e muita gente não conseguiu sair, e ele ficou com aquilo dentro do coração dele e gerou um remorso. Isso afetou ele demais. Salmo 34, 18. Eu vou botar aqui rapidinho pra gente. Salmo 34, 18. Olha o que diz Salmo 34, 18. Vou encerrar por esse, se assim Deus quiser. Salmo 34, 18. Pensei que tinha sumido. Diz assim, Salmo 34, 18. Vou aumentar aí pra gente ler junto, Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os contritos de espírito.
Então Deus, ele tá querendo te ajudar aí. Deus está querendo salvaguardar o teu coração, né? Nós temos um estudo aqui, eu vou botar esse vídeo no final, onde fala assim, como me livrar do cansaço e da opressão. Falamos lá em Mateus 11:28, né? 1 Pedro 5:7 diz assim, ó, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, assim, Deus grita em nossas dores, meu irmão. E assim como o padre de Fábio de Mello, e assim como Elias, que a gente leu, Elias foi encontrado por Deus na caverna e ele também nos encontra em nossas dificuldades. Depressão não é ausência de fé. É um desafio que podemos superar com com a ajuda divina do Senhor. Então, que o Senhor hoje cure o seu coração, se ele estiver aí com a depressão, deprimido, que o Senhor encha seu coração aí de fé, de esperança, que você venha se levantar, que você venha partir para cima a partir de hoje, tá bom? Que Deus te abençoe, que toda a tristeza do coração, todo sentimento de depressão. Eu oro também pelo nosso irmão, ainda que não sejamos da mesma denominação. Os católicos também são nossos irmãos. Eu oro pelo Padre Fábio de Mello, que o Senhor venha trazer a cura para ele, que o Senhor dê, como deu para Elias, todos esses 3 recursos para ele, né? Os 3 recursos de Elias, que Deus também dê para você. Quero repetir eles, todos os 3 recursos, que Deus fez o quê? Teve cuidado físico, que Deus tenha cuidado físico desse padre, de você, que Deus revele a presença dele através de pequenas coisinhas de sussurro e que Deus te dê nova direção. É assim que eu peço, meu irmão. Tenha um dia abençoado, uma semana abençoada e um ano abençoado. Até a próxima. Shalom.